Olá senhores, boa tarde, aqui quem vos fala é o professor Gabriel Pacheco e eu tô aqui hoje, gente, para poder trabalhar com um assunto que vira e mexe. Eu vejo que as pessoas possuem dificuldades, nos cursos que eu venho ministrando de certificação CAPM e de certificação PMP. E isso eu acredito que seja uma dificuldade não só dessas duas certificações, mas de uma forma geral de todas as demais certificações que a gente acaba tendo que fazer, que é justamente a definição de uma estratégia para a realização da prova, tá joia? No caso aqui do vídeo eu vou falar sobre CAPM, sobre PMP, mas é claro, leve sempre em consideração, tu vai fazer uma prova de certificação, tenha em mente justamente o que? Você precisa ter uma estratégia pré-definida para trabalhar ali com a tua prova. Bacana? Vou pedir uma coisinha para todo mundo, inscreva-se aqui no canal, dê um curtir ali, um likezinho abaixo ali do vídeo aqui dentro do YouTube, beleza? E adicione ali também as notificações para que vocês recebam alertas todas as vezes que eu publicar um vídeo novo aqui no meu canal do YouTube. Ok, gente? Vamos lá então. Primeiro ponto, quando você vai definir uma estratégia de uma prova, no nosso caso aqui, estamos falando de CAPM, PMP, você precisa conhecer a tua prova. Então eu vou passar algumas informações aqui, para quem está estudando para a prova podem ser informações repetitivas, mas vamos lá. Para CAPM nós sabemos então que nós teremos o quê? Nós teremos 150 questões a serem resolvidas em 3 horas, no máximo, em até 3 horas. Sendo que dessas questões, dessas 150, 15 delas são questões não pontuadas. O que quer dizer essas questões não pontuadas, então? As questões não pontuadas são aquelas que são utilizadas, ok, pelo PMI para eles poderem experimentar o impacto, e o comportamento, vamos ver assim, que cada questão vai causar no candidato ali à certificação. Ok? Então serão 15 dessas questões. Aí o pessoal vai perguntar, eu tenho como saber quais são essas questões, Pacheco? Não, você não tem como saber quais são essas questões. A única coisa que você vai ficar sabendo é que você colaborou, afinal de contas, com a comunidade de gente de projetos internacional e acabou colaborando também com o PMI, para que eles conseguissem experimentar essa questão com vocês. Ok? Outro ponto, você vai precisar, para poder passar na tua prova, de 61% de acerto. Fechou? Em relação a PMP, PMP muda um pouco, claro, nós teremos ali 200 questões a serem resolvidas em 4 horas. Dessas 200 questões, 25 questões são essas questões não pontuadas, a exemplo do que a gente já tem aqui na certificação CAPM, e nós precisaremos aqui de 66% de acerto para aprovação. Então aí vai primeiro o esquema de estratégia. Em relação aos simulados que vocês forem resolver, eu pontuaria que para uma aprovação certa em relação ao CAPM, é legal que você esteja variando nos seus simulados entre 80% aproximadamente. Ok? Quando a gente fala ali de PMP, em 80% até 85%. Por quê? Você vai ver que os simulados, esses que são trabalhados online, material da Rita, simulados que são apresentados em cursos preparatórios, inclusive de certificação, inclusive nos cursos que eu ministro aulas, nesse caso, vocês vão ver que são questões um pouco mais viciadas. São questões que não só viciadas, mas que também te trazem um certo domínio de conhecimento naquele momento que você está trabalhando, em diversos momentos, é claro. E quando a gente fala da prova mesmo de CAPM, PMP, existem questões inovadoras, existem questões novas. Essas questões, por exemplo, as 15 questões do CAPM e as 25 questões de PMP, elas acabam gerando para a gente ali um banco de questões inovadoras e que vão aparecer para você ali no decorrer da tua prova. Então, para poder trabalhar com essa margem de erro que você poderia ter entre o teu simulado e a tua prova, eu colocaria essa margem aí de, vamos colocar assim, de 80% a 85% antes de você fazer a tua prova. Fechou? Beleza, então. Outro ponto. Estou resolvendo meus simulados. Eu trabalho, afinal de contas, com um tempo total de 3 horas para CAPM e 4 horas para PMP? Não. Calcule, ao meu ver, que é o que eu faço, inclusive com meus alunos em sala de aula, calcule 1 minuto para cada questão. Aí por que isso? Quando você estiver trabalhando no teu simulado, você acaba se colocando em uma situação de um estresse um pouquinho mais extremo,
que você vai passar na prova, pode ter certeza, você vai estar fazendo ali uma prova de certificação, você vai ter que passar por esse momento de estresse, então você simplesmente antecipa aqui já uma preparação psicológica tua, fazendo o quê? Eu diminuo o espaço de tempo, que daria aproximadamente 1 minuto e 15 por aí para cada questão, no tempo normal que eles disponibilizam, você diminui isso para 1 minuto. Outro ponto que a gente tem que levar em consideração, lembre-se que o PMI utiliza o método Enghoff modificado. O que isso quer dizer? Todas as questões possuem uma pontuação idêntica? Não. As questões possuem pontuações diferenciadas e essa pontuação vai levar em consideração tanto o nível de dificuldade quanto de aplicabilidade daquela questão que você está trabalhando na sua carreira de gerente de projeto ou então de apoio a um escritório de projeto onde você estiver trabalhando. Que, claro, né, CAPM, a ideia é que você entre na certificação CAPM como um profissional ali iniciante em gerenciamento de projetos, é mais ou menos essa a ideia quando o PMI lançou a certificação, e PMP quando você já tem um nível de experiência um pouco maior. Então leve em consideração, você terá questões na tua prova que você vai resolver ali que vão ser mais fáceis, com certeza são questões com pontuação um pouco menor, e mais difíceis, com certeza são questões com pontuação um pouco maior. Outro ponto, quando a gente fala em relação a peso das questões, sobre quantidade de questões que caem, vocês vão ver que a parte introdutória, certo? Aquela parte conceitual, fala de ciclo de vida, fala de escritório de projetos, fala de contexto de gerenciamento de projetos, fala sobre estruturas organizacionais, toda essa parte ali do iniciozinho mesmo, mais integração, mais escopo, mais tempo, ou cronograma, né? Claro, como nós estamos falando agora do PMBOK 6ª edição, estas áreas de conhecimento elas vão acumular 50% aproximadamente das questões da tua prova. Então o que eu estou dizendo para você? Estou dizendo para você não trabalhar com as demais questões que você vai ter nas outras áreas de conhecimento? Não, eu estou falando para vocês que estes tópicos específicos, introdução, integração, escopo e cronograma, certo? O tempo, como era chamado anteriormente no PMBOK 5ª edição, eles levam 50% aproximadamente das suas questões. Então, se for para poder focar mesmo nos estudos e trabalhar em cima daquilo que eu sei que vai me resolver 50% da prova, eu tenho que ir com essas partes aqui específicas dominadas. Beleza? Para a prova de vocês. Tranquilão? E as demais disciplinas? Claro que você vai ter que estudar. Afinal de contas, com 50% só de acertos, você não vai ser aprovado na sua prova de certificação. Outro ponto, gente, realize diversos simulados, levando em conta o mesmo tempo, do jeito que eu falei, se não menor, a realização da prova. Sobre os simulados, o que eu indico para o pessoal que está estudando ali em relação à estratégia para a prova de vocês? Semanalmente, resolvam no mínimo ali 3 simulados. Quando eu falo 3 simulados, vão ser simulados menores. Simulados de 50 questões, simulados de 40 questões, e pelo menos a cada 2 semanas, resolva um simulado em situações reais, bacana, com a quantidade de questões que você realmente vai enfrentar na tua prova. Isso vai te preparar, vai te deixar psicologicamente mais alinhado em relação àquilo que você precisa. Não conte para todo mundo que você vai fazer a prova. Isso aqui é uma dica muito especial, é claro. Você vai ter que contar para um chefe imediato teu. Você, se de repente em casa, se for casado, você vai contar para teu parceiro. Mas se você espalha para Deus e todo mundo que você está correndo atrás de uma prova de certificação, principalmente PMP e CAPM, que são provas de certificação um pouco mais exigentes do que outras certificações que nós temos aí na área de gestão e tecnologia da informação, provavelmente isso vai te gerar uma certa pressão das pessoas te perguntando: e aí, como é que foi na prova? Como é que foi na prova? Quando é que tu vai fazer a prova? Quando é que tu vai fazer a prova? Então sabe o que eu aconselho vocês a fazerem? Se for para poder fazer a prova no teu horário de expediente, conte para o teu chefe imediato, tranquilo, vá lá, faça a prova. Passei na prova, aí sim tu divulga no LinkedIn, entendeu? Tu divulga no Facebook, divulga onde você quiser, altera o seu currículo, mas antes da prova, não faça isso, para não gerar essa tensão aí que você pode ter no momento pré-prova. Marque a prova e use isso como meta de estudos. Como assim, Pacheco? Marcar a prova e utilizar isso como meta de estudos? Muitas pessoas ficam esperando uma pontuação mínima para poder marcar a prova. Ou seja, fica esperando ali os 80%, os 85% para poder marcar a data da prova. E isso gera, na verdade, em nós um comportamento de procrastinação.
E quando eu falo comportamento de procrastinação, é real isso, tá bom? Você fica empurrando com a barriga, esquece de marcar a prova, vai deixando para poder marcar a prova. E eu tive agora recentemente, por exemplo, né, alguns alunos que acabaram não fazendo a prova na 5ª edição e vão ter que fazer já na 6ª edição. Para você ter uma ideia, né? E olha que a chave já virou aqui, né? Desde o primeiro semestre aqui de 2018. Por quê? Essas pessoas foram procrastinando, foram deixando. Então o que eu aconselho? Acabou de fazer seu curso preparatório, bacana, de preferência comigo, né? Na escola que eu estiver trabalhando, é claro. O que eu aconselho a vocês? Marque a prova. Para daqui o que? 1 mês, 2 meses, mas marque a prova. Entre no site, faça sua elegibilidade o quanto antes e já marque a prova. Você marcando a prova, você pode ter certeza, o seu sentimento vai ser diferente. Eu tenho um compromisso a ser alcançado e para que esse compromisso seja alcançado eu preciso estudar. E daí você vai correr atrás para poder estudar. Reprovei, paga a reprova, faça ela novamente. Ok? Outro ponto, planeje-se para chegar mais cedo. Uma coisa muito errada que as pessoas fazem às vezes é o quê? Poxa, minha prova está marcada para as 8 da manhã. O que eu faço? Eu chego 5 para as 8 para poder sair correndo, entrar ali na saletinha onde eu tenho que fazer a prova, entendeu? Na tensão ainda, a prova já começa e eu estou nervoso ainda. O que eu aconselho a vocês? Chegue 20 minutos antes da sua prova. Esses 20 minutos antes da prova, suas anotações adicionais que você vai ter, o que tu vai fazer? Vai dar aquela folhada rápida nas suas anotações, você vai se deslocar já até o momento ali, né, o local onde você vai fazer a prova, bacana, em um momento útil, em um tempo útil ainda para poder dar aquela relaxada, baixar um pouco a adrenalina e entrar na sua prova ali um pouco mais, vamos colocar assim, preparado psicologicamente. Eu vou reforçar muito isso, porque pode ter certeza, aprovação em provas de certificação, aprovação assim como também em provas de concurso público, rapaz, o percentual de influência que tem da sua parte psicológica você não tem noção. Vamos lá então. Seus pertences pessoais ficarão na antessala. Então o que vai acontecer? Posso levar um lanche, posso levar meu celular, minha carteira, minha chave, o que for. Você pode levar o que você quiser. Agora lembre-se que todos esses seus objetos vão ficar em uma antessala. Essa antessala você não vai ter acesso no momento que você está realizando a prova, mas se você de repente no decorrer das 3, 4 horas quiser levantar para poder, sei lá, comer alguma coisa, ir ao banheiro, você vai poder pegar ali seu lanche e tal e tudo mais, comeu, entendeu? Vai voltar para a sala, eles não vão deixar você ter acesso ao celular, é claro, tá bom? Mas você vai poder ir para o banheiro, inclusive, fazer o que você quiser. Mas lembre-se, você vai ter que deixar seus pertences em uma antessala. Você terá acesso, em contrapartida, né, claro, a algumas folhas de rascunho. E essas folhas de rascunho eles vão te entregar logo no início da prova. Então defina o que? Como, por exemplo, nos minutos iniciais, o que eu vou fazer na minha prova. Isso é uma estratégia muito bacana, né? Uma técnica, na verdade, que eu uso como estratégia de prova, extremamente interessante. O que tu vai fazer nesse primeiro momento? Poxa, eu não recebi minhas folhas de rascunho? Recebi, Pacheco. O que eu vou fazer? Espero para começar a prova fazer qualquer coisa? Eu vou lascar-lhe de resolver questões já logo de início? Não. Você vai pegar essas folhas de rascunho, começou a contar o tempo da prova? Ótimo. Pega essas folhas de rascunho, repasse para as folhas de rascunho todas as anotações adicionais que você tiver, todas as anotações de fórmulas, mnemônicos que você criou, pontos que você acredita que vão cair na prova, legal? Pontos que vocês acabam pegando ali no decorrer de diversos simulados, que você viu que foram cobrados, esses mesmos pontos. Faça um brainstorming mesmo ali naquele momento e descarregue as questões, os pontos e anotações, principalmente as fórmulas, ok? Você pode ter certeza que você vai salvar aproximadamente 20 a 25% das questões somente dessas anotações que você vai fazer ali nos minutos iniciais da sua prova. Eu normalmente coloco o pessoal para trabalhar 3 a 5 minutos fazendo essas anotações, porque você fez esse brainstorm, liberou a mente, bacana. Agora você concentra, senta ali na frente do computador e vai fazer sua prova. Legal? Vamos lá aqui então, gente, pontos que podem definir aqui ainda a estratégia da tua prova. 10% das questões são questões polêmicas. São questões polêmicas, são questões difíceis e que propositalmente elas estarão ali. Então o que você vai fazer? Você vai pegar essas questões polêmicas e já começar a resolver no início da prova? Não, de forma alguma. Aí está o segredo do sucesso. Você vai ver que em até 2 horas de prova, você ainda consegue manter um nível de concentração muito forte, muito interessante. E se você tem domínio de um certo tipo de conteúdo, e mais ainda, se esse conteúdo é um pouco mais simples que outro, você tem uma probabilidade muito maior de acertar aquelas questões no início da prova.
Então o que você vai fazer com essas questões polêmicas, essas questões mais difíceis? Você vai marcar essa questão. Vai marcar como dúvida, ou vai marcá-la somente, é claro, para poder voltar no final da prova. Legal? Vou ficar quebrando a cabeça então em questão polêmica, questão que existem cálculos enormes, como por exemplo, calcular caminho crítico no início da minha prova? Não, você vai marcar isso para poder voltar no final, porque você aumenta a tua probabilidade de acertar 5 questões, por exemplo, no tempo que você estaria resolvendo uma. E detalhe, essa uma ainda é uma questão difícil, que você provavelmente, né, teria ali uma chance menor de acertar do que as outras 5. Legal? Então guarde essas questões difíceis, as questões mais complicadas, pro término da sua prova. E faça isso inclusive nos simulados que você estiver resolvendo. Experimente, para você ver se você não aumenta um pouco mais a tua nota dos simulados que você estiver realizando. Muita atenção às questões que tiverem as palavras maior, menor, não, melhor opção e exceto. Tá bom? Muita gente erra a questão porque não presta atenção principalmente na palavra exceto. Por quê? Exceto, eles estão te pedindo o que é negativo. E o que o rapaz faz, a mocinha faz na hora que vai resolver a prova? Pega ali logo de início, a primeira que tiver certa, clica ali no certo, pronto, não funcionou. Não deu certo, então não vai ser legal. Trabalhe com quem? Exatamente, preste atenção nessas questões. Por quê? Porque quando a gente fala, inclusive, no PMBOK, para prova PMP, inclusive com o uso do PMBOK na prova PMP, vocês vão ver que existem 2 opções às vezes que estão certas. Só que existe uma que responde muito melhor aquilo que ele está perguntando. Então tome muito cuidado. Bacana? Jó, então. Elimine os itens obviamente errados. Você vai ver que ao eliminar esses itens obviamente errados, você vai ficar somente com 2 itens. Então eliminei, eu aumento a minha chance de acertar a questão de quê? De 25% para 50%, porque eu fiquei somente com 2 itens. Outra dica aqui que eu levo como estratégia para vocês realizarem a prova de vocês: cuidado com as respostas que são certas, mas que não respondem ao questionamento feito. Ou seja, as questões comumente da prova de PMP, da prova de CAPM, em diversos momentos são questões contextualizadas. Então preste atenção no contexto que ele está perguntando a questão. Se você simplesmente mandou ali a resposta sem prestar atenção no contexto, você pode simplesmente marcar um item que é certo, mas não para a situação que está sendo trabalhada ali pelo avaliador, para a pessoa que criou a questão ali na sua prova de certificação. Não retorne questões resolvidas no início da prova. Por quê? Qual a maior probabilidade que você tem de acertar uma questão? Quando você está com a cabeça descansada, ou seja, início da prova, ou quando você já está com a cabeça cansada no final da prova? Com certeza no início da prova, quando você está com a cabeça descansada ainda. Então o que as pessoas fazem às vezes? Volta para revisar uma questão que já foi resolvida. Não volte para revisar questões que já foram resolvidas. Volte somente nas questões que foram marcadas como dúvida, porque você realmente vai ter que responder aquela questão. Ok? Outro ponto, não deixe nenhuma questão em branco. Não sei a resposta, voltei na dúvida, não sei a resposta. O que você vai fazer? Vai marcar qualquer opção. Isso daqui não anula não é uma errada que vai anular uma certa, não. Igual acontece em bancas de concurso público. Tá bom? Nesse caso, se você chutou, você ainda tem 25% de chance de acertar aquela questão. Então não deixe também questões em branco. E por final, preste muita atenção no contador de tempo regressivo que vai ficar aparecendo na tua tela. Coordene sua prova e defina essa estratégia baseada em todos esses pontos e dicas que eu trouxe para você, com base no tempo restante que você vai ter da prova. Ok? Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero aí que realmente apoie os senhores na resolução da prova de vocês, a prova de certificação, ok? E o que eu vou pedir? Tá com alguma dúvida? Quer algum vídeo aí que fale sobre dicas, sobre pontos de estudo aí na certificação CAPM, PMP? Poxa, bota nos comentários aqui do vídeo e não esqueçam de dar o like, não esqueçam de se inscrever no canal também e compartilhar esse vídeo, tá bom? Obrigado, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!